relação, né, entre família e a escola, tá? Então, a Cláudia vai fazer a parte da família e nós vamos defender aqui o lado da escola. Vamos dizer assim, né? Exatamente. Boa noite a todos que estão aqui com a gente ao vivo, né? E, primeiramente, eu quero me apresentar. Eu sou a Cláudia, também sou aposentada, tá? E hoje eu estou trabalhando com mentoria pais e filhos. Trabalhei durante 31 anos na educação, como professora da educação infantil e professora da educação especial. E aí eu via um grande desafio que era dos pais lidar com algumas questões da educação relacionada aos seus filhos, né? E aí eu resolvi montar este programa, depois de trazer um pouco mais de conhecimento para esses pais, para que eles consigam lidar melhor com a educação dos filhos, com aqueles comportamentos desafiadores, com o desenvolvimento dos filhos, com essas relações que muitas vezes é difícil a gente lidar, né? Então, assim, hoje o meu trabalho é totalmente voltado a esses pais e também aos filhos, né? Lhe dando suporte quando os filhos estão com algum problema na aprendizagem, tá? Então, eu também dou esse suporte para os filhos. Foi por isso que eu através da Marileia, né, e da Lucifânia, a gente resolveu fazer essa live. Porque hoje eu venho trabalhando com essa ferramenta que foi o livro que elas fizeram, que para mim foi assim vamos dizer, esse livro para mim ele foi um apoio, né? Ele traz para mim uma ferramenta a mais para mim trabalhar com as crianças nos meus atendimentos. Então, isso tem sido muito bom também, porque além desse trabalho com os pais, eu estou fazendo um trabalho também com as crianças, né? E esse livro, eu vou dizer assim, ele foi muito bem elaborado, tem muitas coisas assim, trabalha muito lúdico, trabalha muito música, e no processo aqui, no decorrer da nossa conversa, a gente vai explicar um pouquinho a importância de tudo isso para vocês. Alguma pergunta? Não sei se vocês já falaram, que está travando para mim aqui hoje. Aí, no final, a gente vai dar uns minutinhos para vocês colocarem algumas perguntas, alguns questionamentos, aí vocês... Isso, tá bom. Que, assim, as crianças, o sono das crianças, né? Como que uma criança, ela pode aprender, ela pode ter a mais atenção na sala de aula se ela tem um sono, se a gente priva ela do sono. A criança, gente, que vai dormir tarde, acorda cedo, porque ela vai na escola no período da manhã e ela vai acordar de que forma? Irritada. O pai e a mãe, vai ficar bravo porque assim a criança não acorda, a criança demora para acordar. Então, assim, são esses ajustes que a gente precisa fazer, porque uma criança que vai para a escola com sono, ela não consegue ter atenção, ela não consegue prestar atenção no que o professor está falando, porque ela está exausta, ela está cansada, ela quer dormir, ela não quer ir para a escola aprender. Então, isso influencia muito no quesito, assim, a hora que ela tá ali para aprender, que ela, principalmente nessa fase da alfabetização. Na fase da alfabetização, é preciso que essa criança esteja descansada. Se essa criança não estiver descansada, como que ela vai aprender? Né? Então isso é muito importante que os pais prestem atenção. Essa criança não pode ser privada do sono, porque todo ser humano, uma noite bem dormida é de 7 a 8 horas. Se essa criança também não dormiu de 7 a 8 horas, que equivale para ela também, como que ela vai acordar bem? Como que ela vai aprender? Como ela vai prestar atenção no que o professor está falando, no que o professor está explicando, né? Então precisamos prestar muita atenção nisso. É isso. E um outro quesito muito importante que eu digo aos pais, se tiverem pais aqui, né, ou professores, para a gente estar atento na questão da alimentação. Eu digo muito para os pais que existem coisas que são negociáveis e coisas que não são negociáveis. E uma coisa que não é negociável é uma alimentação ou a falta dela, tá? Nós também não podemos privar a criança dessa alimentação. Quando eu falo de alimentação, eu estou falando de uma boa alimentação. A criança que estuda no período da manhã, ela não deve ir para a escola sem tomar um bom café.
Gente, um bom café que eu quero dizer, não pode ser um café com leite, um café com Nescau, com chocolate, o que a criança, a preferência da criança, um pão com manteiga, uma bolachinha, né? Mas a criança não deve ir para a escola sem comer, em hipótese alguma, porque ela precisa recarregar as energias, e para recarregar as energias, ela precisa dessa alimentação, para que ela consiga pensar melhor. E assim também é com aquelas crianças que vão para a escola depois, assim, do almoço, no período da tarde, né? E a gente sabe que a maioria das crianças, isso, gente, eu tô falando da minha realidade, tá? Da realidade em que eu vivi. Então a gente via muito isso. Crianças indo para a escola sem o almoço. Mas não é porque o pai ou a mãe deixou de dar o almoço para aquela criança. Não. É porque muitas vezes a criança que estuda no período da tarde, ela vai levantar um pouco mais tarde. E quando chega na hora de almoçar, o que que acontece com essa criança quando chega na hora do almoço? Ela não tem fome, né? E ela negocia com o pai, com a mãe, um salgadinho, uma bolachinha, alguma outra coisa que não seja um almoço. Então, é esses ajustes que a gente fala sempre para os pais. No meu programa de mentoria, eu sempre coloco para os pais a importância da alimentação. Não importa se essa alimentação é uma alimentação simples que seja, mas que ela seja assim um arrozinho, um feijão, alguma coisa que ela reponha as energias dela. Porque quando ela vai para a escola, ela não consegue de forma alguma pensar. Também, isso prejudica ela nessa fase, principalmente nessa fase que ela está de alfabetização. Então, assim, a criança não pode ser privada também de uma boa alimentação. Então, assim, se essa criança, ela levanta mais tarde e o pai não consegue fazer com que ela almoce, então nós temos que fazer um ajuste, é esse o meu trabalho, fazer com que essa rotina seja diferente para que ela consiga levantar um pouquinho mais cedo, tomar um bom café e depois, antes de ir para a escola, poder almoçar. Que seja pouco, mas que ela consiga almoçar. Porque a falta de alimentação, ela não consegue repor as energias. E o fato dela não conseguir repor as energias, ela também não consegue pensar. Nós adultos, não sei se vocês já passaram por isso. Quando a gente está com fome, o que que acontece com a gente? A gente consegue pensar? Fica irritado, o pensamento não se organiza, né? Eu mesmo, né? Na fase que eu trabalhava com crianças pequenas, às vezes a minha sala era muito próxima da cozinha. E aí eles começavam a sentir o cheiro da comida e começavam, vai demorar o recreio? Vai demorar o recreio? A criança, ela quer se concentrar, mas ela não consegue, porque tem outros estímulos, né? Muito mais forte, que é do alimento mesmo, né? Ela tá privada, tem criança que passa a noite toda sem se alimentar, vem para a escola sem alimento, quando é 9 horas, ela tá faminta mesmo, né? E a qualidade do lanche também, né, Cláudia? Que a gente vê... A qualidade. A qualidade do lanche. Então, tem crianças que às vezes a mãe manda para a escola uma coisa que é mais rápida, que a gente sabe da correria que é, né? O dia a dia. Mas, por outro lado, um pãozinho com uma manteiga, com requeijão, com um pedacinho de queijo. Da alimentação. Isso, a rotina, né? Então, assim, isso não pode cair. Quando a gente fala assim para os pais que tem coisas que são negociáveis e tem coisas que não são negociáveis. Então, eu friso muito isso no meu programa de mentoria Pais e Filhos, tá? Que a alimentação, ela é muito importante. Principalmente nessa fase de desenvolvimento, que é a fase onde ela vai estar sendo alfabetizada. Então, assim, não importa se aquele alimento é um alimento simples, mas que ele seja um alimento que ajude essa criança, né? Porque a gente sabe que também, a gente não vai entrar nesse mérito, mas a gente sabe das condições hoje de cada um, né? Mas assim, a gente precisa entender que não é negociável, não se deve nunca trocar, né? Um alimento, um café da manhã por um chiclete, por uma bala, porque isso acontecia muito na minha realidade, tá? Porque eles eram menores, né?
E outra coisa, não trocar o almoço por salgadinhos, bolachas, mamadeiras. A criança, ela precisa se alimentar, ela precisa desse alimento para se energizar e levar para a escola para que ela consiga sentar, se concentrar e prestar mais atenção na aula, tá? E uma outra coisa muito importante, que eu falo muito, muito, vou frisar aqui também hoje para vocês, para quem está nos ouvindo, brincar. Quando eu falo brincar, o importante de brincar, qual é a importância do brincar? Envolver os grandes músculos. Quando eu falo brincar, gente, quem aqui nunca brincou na infância? Quais eram as brincadeiras que vocês faziam na infância? Quais eram as brincadeiras? Né? Eu penso assim, brincadeiras, você, Marilé, qual é o tipo de brincadeira que você fazia na infância? Quando eu falo de brincadeiras, é pular, saltar, correr, chutar, brincar mesmo, é sair, ter contato com a natureza, subir em árvore, descer da árvore, né? Eu e a Lu estávamos, que nós brincávamos com terra, com um pauzinho, coisas, e isso desenvolve a coordenação fina, que é importante. E subir, pular e correr, desenvolve a coordenação motora grossa, que é para aprender. Parece, mas não é. Exatamente, porque assim, o brincar, o que eu falo para os pais, eu sei que hoje nós estamos na era digital, mas as crianças precisam sair um pouco do celular, tá? Vocês precisam negociar isso com a criança e ela precisa ter contato com a natureza, porque isso também é um requisito para ela ser alfabetizada. Tá? E aí, vocês têm que pensar nisso. A alfabetização nela como um todo, tá? Tudo vai influenciando ali, na hora dela ser alfabetizada, principalmente, né? E no ensino, pode falar. Cláudia, é muito importante, a coisa que as brincadeiras envolvem são, por exemplo, a lateralidade. Esquerda, direita, na frente, isso, em cima, embaixo, no meio, entre todas essas palavras, nós antes para ensinar a ler e escrever. Então, requisitos importantes. São requisitos muito importantes. O pai, o que eu quero estar falando aqui hoje, assim, é assim, nós brincávamos muito, né? E isso é muito importante. A criança precisa pôr o pé no chão, a criança precisa andar de bicicleta, a criança precisa fazer coisas que no dia a dia ela às vezes não faz. Né? Ela é privada desse brincar e o brincar é muito importante para que ela no ensino-aprendizado ela consiga lidar melhor com essa coordenação motora, tanto a motora grossa quanto a motora fina, para que ela consiga desenvolver outras coisas, ela consiga desenvolver outras habilidades. Então é muito importante o brincar. E às vezes a criança hoje ela está sendo privada de brincar. Por que ela está sendo privada de brincar? Porque nós estamos na era digital. Eu sei que é muito importante também, mas o pai, ele pode negociar. Lembra que eu falei que tem coisas que é negociável e tem coisas que não é negociável, né? Mas o brincar é negociável, porque o celular, ele está ali toda hora, ele está ali. Então, assim, o pai pode falar, vamos parar um pouquinho, vamos sair para brincar, vamos fazer alguma brincadeira. Gente, não tinha mais gostosa, eu adorava, não sei vocês, brincar de esconde-esconde, de queimada, coisas assim que fazia, a gente corria. O esconde-esconde era maravilhoso, né? Uma brincadeira maravilhosa, amarelinha. Não, assim, fala pra mim aqui, gente, quem que não brincava, que tipo de brincadeira que fazia, que lembra, assim, são memórias felizes que a gente foi construindo. As brincadeiras são importantíssimas, a criança precisa ter esse contato com essas brincadeiras. Tem muita criança que ela saía da escola, ela ia para outra escola, passava o período da tarde lá na escola, e à tarde ela ia para casa e ela não tinha esse momento do brincar. Aí ela chegava na escola, ela queria conversar, ela queria brincar com os amigos durante a aula, porque ela
Exatamente. E aí, onde a gente estava conversando um pouquinho, né? Você falou da questão também do recorte, né? Que tem crianças que chegam na escola no primeiro ano, elas não conseguem recortar, né? Principalmente, gente, assim, existem assim, na pré-escola, né? Existem estímulos e durante 2 anos essas crianças que já estão hoje no primeiro ano, elas não tiveram esses estímulos porque elas ficaram muito tempo em casa, né? Tiveram alguns estímulos? Sim, porque os pais ajudaram, apoiaram naquele momento, mas não é a mesma coisa. Então, assim, é o que fala, essas brincadeiras vão ajudar em tudo isso. Então, a criança não pode ser privada do brincar, porque o brincar, uma boa alimentação, o sono, tudo isso são requisitos para que ela consiga ter um ensino, um bom ensino-aprendizagem, né? Então, ela precisa disso. Que a escola faça, né, a pré-escola, faça essas atividades, mas a família tem que estar sempre reforçando. É o caso do nosso material, por exemplo. Nós temos um material de apoio. A criança está indo à escola, está fazendo. Os pais podem forçar a escola. Crianças que, durante a pandemia, não foram para a escola. Não fizeram pré, não fizeram ano, agora estão no segundo, no terceiro, e sem saber. Então, ele tem que correr atrás disso, né? Exatamente. Uma outra coisa muito importante que a gente tem que colocar é o tempo de qualidade. A gente sabe que hoje é muito difícil, que os pais trabalham, a maioria trabalham, né? Mas quando eu falo em tempo de qualidade, eu não falo em quantidade. Eu falo que o pai, a mãe ou algum cuidador pode estar fazendo com essa criança em pouco tempo, né? E assim, para que ele tenha qualidade e não quantidade. Não adianta eu ficar um tempão com o meu filho, com a minha filha, se eu não tenho qualidade desse tempo. Quando eu falo de tempo de qualidade, quais são, o que eu posso estar fazendo nesses momentos, né? Que eu estou com meu filho. Não é muito tempo, mas o pouco tempo que eu fico com ele, ali é um dia gostoso, um momento gostoso em que eu posso estar fazendo, sei lá, brincando, conversando, contando uma história, né? Cantando, fazendo algumas coisas com o meu filho que ali naquele momento eu não preciso passar o dia inteiro com ele, mas são coisas que eu posso estar fazendo naquele pouquinho tempo e que vai ser muito significativo para o meu filho e para minha filha. Né? Então, assim, quando a gente fala tempo de qualidade, é isso. E pode até os pais também, uma sugestão, estar estimulando essas crianças, né? Não fazendo as coisas para ela, mas estimulando. Conte uma história, brinque com ela, converse com ela. São momentos bons, momentos únicos que vão ficar na memória dessa criança. Então, assim, esse pouquinho tempo, não importa se o pai trabalha, a mãe trabalha. Todos nós precisamos trabalhar, né? Então, assim, não tem problema. Isso não faz mal a ninguém. O que a gente precisa é ter consciência de que aquele tempinho que eu fico com o meu filho, ele seja muito significativo para ele. Né? Uma canção de isso, uma qualidade desse tempo. Então, o pouquinho tempo que eu fico com ele já é o suficiente para deixar ele bem e que é muito significativo para ele. Às vezes, pequenas coisas que você faz, o filho já vai lembrar ou vai te cobrar no outro dia. Olha, você pode fazer o que você fez ontem, né? Quem nunca passou por isso? A gente fala sempre isso. Conta aí pra mim, gente, quem que nunca passou por isso, né? Uma coisinha que você faz, um agrado, um bolinho que você faz ali com ele, em 1 e 2 horas que você tá ali com ele, cantar uma canção de ninar. Eu lembro muito bem quando a minha mãe fazia alguma coisa assim quando eu era pequena, ou meu pai que contava histórias, alguma coisa assim. A gente fica na memória, fica muito na memória. Eu falo sempre com a ideia, se os pais soubessem as oportunidades que o dia a dia deles com a criança pode trazer de benefício para essa fase que é a alfabetização, os pais eles teriam uma outra visão. Então, eu vou preparar uma receita, leva a criança junto, prepara os ingredientes, mostra a receita,
né? Eu vou assistir um filme, conversa a parte histórica do filme, coloca a criança no contexto do filme, vai fazer um passeio, vamos fazer um piquenique no parque. Não precisa ser o dia todo. Um tempinho, né, que a criança fica. Faça uma lista do que vai precisar levar, faz junto com a criança. Então, assim, pequenas mudanças de hábito que uma criança que está em processo de alfabetização, para ela é muito, porque ela vai relacionar aquilo que ela aprende na escola com aquilo que o pai pode estar oferecendo, né? E Exatamente, com aquilo que o pai pode estar oferecendo. E assim, esse tempo de qualidade é bem isso mesmo, tá? Então é assim, é o que eu converso muito com os pais no meu programa de mentoria, né? O que é esse tempo de qualidade? Eu não preciso passar 10 horas, porque às vezes eu tô 10 horas com meu filho e não fiz nada significativo para ele. Tá? Quando eu falo nada significativo, não adianta eu passar 10 horas com meu filho, ele ficar no celular e eu no meu celular. O que eu falo é fazer algo junto. Às vezes, se você passar 1 horinha com seu filho por dia, 2 horinhas com seu filho por dia, mas o que vocês fizerem, uma atividade que vocês desenvolverem ali, juntos, talvez seja mais significativo do que 10 horas juntos. É isso que eu quero que vocês entendam. Pode falar. Realmente estará desenvolvendo um dos pré-requisitos mais importantes para a alfabetização, que é o desenvolvimento da linguagem oral. E assim, e uma outra questão muito importante é a comunicação, né? Você se comunicar melhor com o seu filho, de que forma, né? Fale um pouco mais sobre como foi a escola hoje. É um diálogo, abra um diálogo. Não pergunta assim, o que você fez? Como que foi a escola hoje, né? Faz ele contar como que foi o dia na escola, o que ele fez de importante, o que deixou ele feliz, o que ele gostaria que repetisse novamente. Então, assim, façam perguntas que ele consiga desenvolver um diálogo, porque é muito importante o pai nesse momento, principalmente é o que eu estou falando hoje, todo mundo trabalha fora, não tem muito tempo, né? Mas o pouco tempo que você está com o filho, participe do que está acontecendo dentro da escola, para que a escola também consiga poder entrar em contato com esse pai, para falar o que está acontecendo também. É muito importante essa parceria. Pai tem que saber o que está acontecendo na escola e a escola tem que estar sabendo o que está acontecendo com o filho, tá? Eu não digo entrar na casa, mas eu digo assim, por exemplo, assim, a criança não está passando muito bem. Então, essa comunicação é muito importante. E se você desenvolve um diálogo com o seu filho, automaticamente ele chegando na escola, ele vai dizer, olha, que eles chamam a gente de Pro, né? Olha, Pro, eu hoje, essa noite eu não passei bem, minha mãe deu um remedinho, mas agora eu já tô bem, depois ela vai me levar no... Então, automaticamente, você já vai saber o que está acontecendo com essa criança, porque ela consegue ter um diálogo, né? Ela consegue dizer o que está acontecendo com ela naquele momento. E assim é em casa, porque se ela traz algo para casa e o pai estimula ela a contar como foi o dia dela dentro da escola, automaticamente ela também vai dizer o que ela fez, o que ela não gostou, o que ela gostaria de fazer novamente, quais foram as atividades que ela executou ali naquele dia. Então, isso é muito importante. Às vezes, gente, não precisa passar... É isso que eu falo, ficar um tempão conversando com a criança. E em meia hora, se é uma criança que você estimula essa comunicação, que é uma comunicação mais assertiva, e que eu também falo muito isso no programa, tá, de mentoria pais e filhos, essa comunicação. Tá? É abrir um diálogo, tem que ter diálogo com o seu filho. Não pode deixar de dialogar com ele, perguntar as coisas do seu dia. Eu trabalho, todo mundo aqui trabalha, mas vamos conversar um pouco mais, né? Naquele momento, vamos deixar a era digital um pouquinho de lado e vamos ter mais diálogo com os nossos filhos, que é isso que está precisando. Olha, se metade dos problemas, sabe como que seria? A metade dos problemas não teria. Se a gente se comunicasse mais, né?
Porque a comunicação, se a gente soubesse o poder da comunicação nessas relações, então assim, olha, eu digo 90% dos nossos problemas estariam resolvidos. E uma coisa, né, dentro de tudo isso que a gente colocou, alguns fatores, né, que influenciam no ensino-aprendizagem, principalmente nessas crianças que estão iniciando e para a alfabetização. A gente tem que ter claro, né, eu vou dizer isso aqui para quem é pai, para quem é mãe, a gente tem que ter claro, né, que a alfabetização, ela não é natural. A alfabetização, ela é um processo, ela precisa ser ensinada. E ela precisa ser ensinada por pessoas capacitadas. E nada e ninguém melhor, né, para ensinar, para ajudar essa criança na alfabetização do que o professor, que é um profissional capacitado para isso. E a gente tem que ter também em mente, vou falar aqui para quem é pai, nunca, jamais, gente, ficar comparando uma criança com outra, tá? Ah, meu filho mais velho, ele foi alfabetizado com 7 anos e esse aqui ainda não foi. Não faça essa comparação. Cada criança é única, assim como nós. Nós, seres humanos, somos únicos no nosso jeito de agir, no nosso jeito de pensar, e assim é com a criança. Cada criança tem seu tempo, tem o seu desenvolvimento, tem o seu momento. Tem crianças que são, vamos dizer, alfabetizadas mais rápida, de acordo com as habilidades que ela adquiriu. Né? Outras demoram mais para ter essas habilidades, mas não que ela não vai conseguir desenvolver essas habilidades. Ela vai conseguir sim, só que talvez vai demorar um pouco mais, né? Porque é o que nós estávamos falando, questão de estímulos, tá? Porque os pais têm que dar esse estímulo. Não fiquem preocupados em alfabetizar. Dê estímulos para o seu filho, deixe ele brincar, cante para ele, estimule ele contando histórias, mas não se preocupe com a alfabetização, deixe que o professor cuida dessa parte, porque o professor, ele é mais que capacitado, porque ele tem todo esse conhecimento, né? Você, enquanto pai, mãe, se você trabalha fora, tem o seu dia todo cheio, não consegue, não se preocupa com isso. Você sim, pai, ajuda a estimular, ajuda, auxilia essa criança na lição de casa, auxiliar, tá? Não faça a lição de casa para o seu filho, tá bom? Porque você está impedindo ele, tá? Do que você está impedindo ele? De evoluir, de aprender, de ser mais independente. Então, não faça para o seu filho. Deixe ele tentar, deixe ele fazer. Ele precisa disso, porque ele precisa aprender. É um aprendizado para ele. Você sim auxilia, fica ali, né? Você é o mediador, vai auxiliando ele ali. Mas se ele fizer, mesmo assim, ele achar que do jeito que ele fez é ótimo, tá lindo, maravilhoso, deixa ele levar isso para a professora ver. Aí a professora, com toda a técnica dela, o professor com o jeito dele, ele vai fazer com que ele entenda que daquela forma que ele fez, talvez não esteja correto, né? Mas o pai não precisa se preocupar com essa alfabetização, tá? Pais não precisam ficar preocupados se a professora pediu um desenho e o desenho não está maravilhoso, não está bem pintado, não se preocupe com isso, tá? Se preocupe em auxiliar o seu filho, mas não faça por ele, porque o seu filho precisa aprender o que é independência, ele precisa criar responsabilidades, ele precisa entender que errar é humano, que todo mundo vai errar e ele precisa passar por esses desafios. Quando você tira isso dele, você está impedindo ele de passar por desafios e está impedindo ele de aprender, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. E essa coisa do acompanhar é muito importante, né? Sim. Enquanto você acompanha, você está junto, a criança está vendo que aquilo é importante para ela e para você, né? Então,
Então, você lê o livro enquanto a criança faz a lição. O exemplo do pai é fundamental, né? Nesse momento, para mostrar a importância que tem a escola, né? Exatamente, a importância que tem a escola. Mas nesse momento é o que eu falo, os pais não precisam se preocupar com essa parte. Eles precisam sim estar ali, auxiliando. Porque a lição de casa, ela é uma fixação daquilo que ele aprendeu em sala de aula. Não é isso, Marileia? Não é isso? É. Tá? É o que vocês também fazem. Então, se é uma fixação, ele já aprendeu. Se ele não aprendeu, ele está em processo, mas foi feito, foi visto dentro da sala de aula. Então, não há nada que ele não saiba fazer ou que ele não viu, né? Que é uma coisa muito nova que ele não viu. Porque o que foi mandado para casa é aquilo que o professor já trabalhou em sala. Então, quando a gente fala não faça para ele, deixa ele tentar, mesmo diante das dificuldades, porque é diante das dificuldades que ele vai aprender. Porque quando a gente interfere nisso, a criança não consegue aprender. Porque sempre é uma sintonia, sim. Exatamente. O que não pode acontecer é que, assim, o pai pegue a lição de casa e faça. É isso que eu quero deixar bem claro, tá? Porque, assim, esse desafio para a criança é importante. É importante para que ela leve para a vida dela que os desafios estão ali. E que se ela não errou se ela não acertou naquele momento, ela vai tentando. Quando eu impeço ela de tentar, eu estou impedindo ela de enfrentar os desafios que a vida vai lhe dar, né? Mesmo dentro dos aprendizados. Então, assim, qual é o problema? Que a gente acaba fazendo tudo e essa criança acaba não precisando fazer nada. E aí, quando ela se torna um adulto e o pai fala, você não quer saber estudar, tá? Por quê? Porque, na verdade, tinha sempre alguém fazendo para ela, né? Então, ela não despertou mais aquele interesse, porque tudo é pronto para ela. Ela não precisa pensar, ela não precisa enfrentar desafios. Então, assim, a vida é um aprendizado e a gente precisa ensinar às crianças que isso é muito importante, né? Que ela precisa também passar por isso. Que a gente responde, né? E em relação também, né? Por isso que eu acho que vocês deveriam falar um pouquinho sobre esse material que vocês fizeram, né? E esse material é para isso mesmo, tá, gente? Ele é um apoio, ele é um auxílio, principalmente depois da pandemia. É aquilo que eu falei, porque tem crianças que já desenvolveram habilidades, tem criança que ainda está desenvolvendo e que precisam ser mais trabalhadas. E para ser mais trabalhadas, a gente precisa de um material de apoio. E esse material que elas fizeram, que elas montaram, é um material que está muito bem elaborado, tá? E esse material, ele é de grande utilidade, principalmente para mim, tá? Que atendo algumas crianças com dificuldades no ensino-aprendizagem. Esse material, ele tem sido mais uma ferramenta. Eu uso ele para finalizar todo o meu trabalho nesse atendimento com crianças, tá bom? Nossa. E aí porque eu tenho a parte dos pais, mas tenho a parte das crianças também. Então, assim, eu quero que vocês falem um pouquinho desse material, porque esse material está muito rico, ele está muito importante, ele está muito bom. Vamos lá, né, gente? Vamos falar desse material. Vamos lá, eu falo um pouquinho, fala. Nós pegamos as atividades assim, elas estão numa sequência, como se a gente estivesse ensinando na escola, desde o início da alfabetização, e nós utilizamos o que de melhor a gente verificou que funciona mesmo. Tem as orientações para os pais, para professores, né? O que nós pensamos também, nós temos, principalmente nas redes, né, públicas, nós temos assim, muitos professores iniciantes que acabaram pegando uma série no primeiro ano. E o que acontece com eles? Está faltando para eles essa base, né? Esse caminho, vamos dizer assim. Então, essa base, esse caminho, né? Isso. Aí a gente deu esse caminho, né? Não é lógico que não é esse material em si, ele não vai alfabetizar criança nenhuma ele sozinho. Porque a gente acredita, como a Cláudia falou, a gente acredita muito nessa parceria escola, professor, família. Então, esses pilares aí, a gente acredita demais nesses pilares.
E a gente pensou o livro o tempo todo pensando nisso. Serviria tanto para um professor iniciante que está começando com a turma e não tem uma diretriz. Eles ficam perdidos. Muita gente não quer trabalhar com primeiro ano, desculpa. Não quer trabalhar com primeiro ano, porque ela vê que é uma sala que dá muito trabalho mesmo, é trabalho físico e mental o tempo todo. Precisa ser professor para estar trabalhando com esse material, né? O pai não precisa ter nenhum conhecimento, porque é um material bem fácil de lidar, é um material que está bem simples, todo mundo consegue usar esse material. E é importante, pai, mãe, ou pessoas que lidam com as crianças, que estão aqui hoje na live, entender também que é um material de apoio e que não precisa ser feito tudo de uma vez. É importante que cada página seja, lembra que eu falei? Tempo de qualidade. Qual que é o tempo de qualidade? Você pode passar 1 horinha com o seu filho, mas não fica fazendo 1 horinha, vou fazer um monte de páginas. Não, põe na sua rotina, fala, olha filho, todos os dias nós vamos fazer uma folha, 2 folhinhas desse livro, né? Para ajudar você lá na escola, para você aprender as letrinhas. Então, assim, fazer desse momento um momento gostoso, um momento em que ele, todo dia, o seu filho chega e fala, olha, mamãe, vamos fazer hoje? Porque é isso que a gente tem que despertar essa vontade na criança, essa vontade, esse estímulo de trazer essa criança para a escola, né? Criamos os personagens para justamente para ficar mais gostoso, né? Isso mesmo. Muito bom. E aí, eu penso nisso mesmo, nesse material como um apoio, como uma ferramenta. E porque o pai, naquele momento, ele possa se aproximar do filho dele. E ali ele também pode descobrir quais são as dificuldades, quais são os avanços que ele tem, né? Porque ali o pai também vai percebendo que ele também, o que ele já consegue, o que ele não consegue. Então é isso. E essa parceria, ela se torna mais gostosa, ela se torna mais prazerosa, né? A gente sabe, Cláudia, mesmo antes da pandemia, né? Os pais queriam ajudar e muitas vezes eles não sabiam como. Acredito muito nessa parceria entre profissionais, né? Então, meu trabalho é bem esse mesmo. Também tem essa parceria, muitas vezes eu até participo de reuniões com pais nas escolas dos filhos, né? Porque às vezes os pais não sabem lidar com algumas dificuldades que o filho tem apresentado lá. Então, é esse o meu papel, orientar, ajudar, buscar mais solução para esse pai, né? Junto desses pais. Para que eles não tenham essa, porque eu não sei, meu filho não consegue, meu filho não faz, eu não sei como fazer. Mas às vezes são pequenos ajustes que a gente faz e que esse pai, essa mãe, consegue levar essa educação assim, gente. Essa criança, ela vai se tornando uma criança emocionalmente saudável, ela vai tendo mais confiança, ela vai ficando mais feliz nos ambientes em que ela vive. E um dos ambientes que ela mais passa o tempo dela é dentro da escola e na casa, né? Então, assim, a gente tem que pensar que esses 2 ambientes para ela sejam ambientes, assim, favoráveis para o desenvolvimento dela. Então, a gente tem que respeitar, sim, esse desenvolvimento, abaixar um pouco essa ansiedade, porque cada criança tem seu tempo, cada criança tem o seu momento, assim como nós também temos. Então, a gente tem que fazer desse momento um momento gostoso, um momento prazeroso para os nossos filhos. O pouquinho tempo que você passa com o seu filho, você pode tornar esse momento muito mais significativo do que se você passasse 10 horas com ele, né? Então, isso é muito importante. Tem nossos... Quem quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, entra no meu Instagram, na Lean Treinamentos, tá? E aí a gente pode estar fazendo uma sessão estratégica, que é a nossa sessão bate-papo, para que os pais tragam as suas angústias, os seus momentos, assim, o que ele pode melhorar na educação do seu filho, o que ele não pode, o que ele pode estar fazendo. Então, entre em contato, viu, gente? Tá bom? E agradeço imensamente pelo convite, né, das meninas aqui,
Tá bom? Muito obrigada, meninas. Adorei, porque também já tem uma parceria aí com elas, né? Adorei o convite, adorei esse bate-papo com vocês. E quero agradecer a cada um hoje que esteve presente aqui para ouvir um pouquinho da nossa conversa, da nossa live, que dispôs desse momentinho para estar aqui, tá? Muito obrigada mesmo. E um grande abraço a todos vocês que estão aqui. Obrigada, gente.